Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Bernardo e eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a ferramenta do Datadog. O Datadog é uma ferramenta SaaS de observabilidade onde a gente consegue ter uma visibilidade maior sobre a nossa aplicação, nossos serviços, nossa infraestrutura, onde ele conta com os 3 pilares de observabilidade, que são os logs de aplicações, os traces, né? Os logs de aplicações, os traces e as métricas, beleza? Aqui a gente está no ambiente de testes aqui no Shopist, que é um e-commerce, uma aplicação de e-commerce, onde a gente tem algumas visualizações aqui no nosso dashboard, beleza? Então ele é bem color friendly, né? Então as cores deles dizem muito pra gente, onde a gente mesmo consegue configurar essas cores a partir de quanto por cento que vai ficar alertado. Então é uma visão bem a baixo nível aqui, você não precisa saber programar, não precisa saber fazer um troubleshoot, não precisa saber nada, só olhar aqui, se tiver vermelho é porque está dando ruim, você já reporta, já sabe o que está acontecendo. Beleza? Isso salva muito tempo do nosso time. Aqui a gente tem uma visão aqui sobre os nossos golden signals, né, que nada mais são sobre as requisições médias aqui por segundo, a porcentagem de erro que está acontecendo no nosso Shopist aqui, e a latência, fora o dinheiro que a gente está ganhando, a bufunfa que a gente está ganhando, né? No caso é o Sales Revenue. E aqui em cima a gente consegue filtrar pelo dia, né? Pelo dia não, pelo tempo que a gente quiser, né? No caso aqui está filtrado por 2 dias, a gente consegue aumentar isso aqui para a última semana. Então, como que foi a nossa performance na última semana? Então, a gente consegue ver isso aqui logo de cara. E não só essas métricas aqui que eu estou mostrando, mas como outras métricas também, como erro, requisição por status. Então, aqui HTTP erro 200, né? Erro 200 não, status 200, status code 200, status code 302, entre outras várias métricas aqui que a gente pode adicionar para ter uma visibilidade maior e a baixo nível do nosso sistema. Beleza? Além disso, a gente tem aqui as integrações do Datadog. As integrações nada mais são do que toda a stack aqui que você possa usar, como por exemplo um Kubernetes, possa usar um Nginx, possa usar um Node.js ou um Postgres, por exemplo, onde o Datadog ele consegue fornecer mais visibilidade a baixo nível sobre essas integrações, né, sobre o que está acontecendo. Então o Datadog ele também fornece dashboards padrões, né, do Datadog para cada integração dessa. Então, por exemplo, o Postgres ele tem aqui essa dashboard aqui com informações pertinentes ao Postgres, beleza? Então, se, por exemplo, eu tenho uma integração aqui que não tem no Datadog, mas a gente tem o Marketplace. O Marketplace nada mais é do que um lugar onde os próprios clientes do Datadog, os próprios customers do Datadog, eles criam integrações ali customizadas, e se não tiver mesmo, se você não achar no Marketplace, o que é bem difícil, você consegue criar sua própria integração ou pedir para a Datadog para criar. E se não tem aqui, provavelmente, se for famoso, o Datadog ele provavelmente já está criando lá para botar aqui no nosso integrations, né? Beleza, passando aqui para a parte de infraestrutura, a gente tem uma visão aqui dos nossos containers, então aqui listado container por container, as imagens, né, no caso, quantos containers estão rodando essas imagens, o tamanho delas e tudo mais. A parte de containers, então aqui a gente tem algumas métricas de CPU, de memória, no caso de envio e recebimento de dados, né, e quando ela começou, beleza? Então a gente consegue filtrar aqui também. Por exemplo, eu quero ver um container do serviço de Web Store, beleza? Desse App Ad Server, né? Então a gente consegue ver o container só desse AD Server, beleza? Só desse grupo aí, dessa aplicação. Ok? Além dos processos que estão rodando aqui no nosso ambiente também, a gente consegue ver os processos mais custosos de memória, de CPU, aonde que ele está rodando, qual o nome do usuário, entre outras coisas. Essa é a parte aqui de listas, né, de container, mas a gente tem os maps também, né? O container map aqui, onde a gente consegue ver todos os nossos containers aqui num mapa. Então a gente consegue agrupar eles, por exemplo, por aplicação. Eu consigo ver os meus containers, cada container aqui pertencente a uma aplicação específica. Por exemplo, tem 3 containers aqui para essa prevenção de fraudes, né? Fraud Prevention. Então a gente consegue, por exemplo, ver os mais degradados. Então, por exemplo, poxa, por que ele está vermelho, né? Ele está vermelho por quê? A gente consegue ver aqui por que ele está com IO rights, né? Ele está sendo preenchido por IO rights, né? E ele está alto, beleza? Aqui embaixo a gente tem nossa legenda, onde ele está quanto menos IO right ele está verdinho, quanto mais ele está vermelho. Então a gente consegue clicar aqui e ter uma visibilidade maior. Então a memória aqui dele tá alta, a gente consegue fazer um drill down clicando aqui para ver mais abaixo o nível de container, abaixo o nível de hosts e todas as tags relacionadas aqui a esse container específico. Beleza? Além disso, além da visão de containers, a gente tem a visão de CPU, que está aqui
fill, né, por CPU utilization, né? Então, quanto maior CPU utilization, mais vermelho ele vai estar. Clicando em qualquer uma, a gente tem aqui 100% de CPU utilization, né? Por exemplo, para esse host específico. Além de que a gente pode fazer um troubleshooting a partir daqui, né? Clicar em processos para ver os processos mais custosos, containers, redes, dashboards para esse host específico. Beleza? Então, isso aqui, para o nosso time de infraestrutura, olhar isso aqui é pensar, não preciso mais entrar em servidor para poder fazer um comando aí e ver como que está a saúde, né? Então, a partir do Datadog Hostmap aqui, a gente já consegue ver a saúde num piscar de olhos. Isso economiza muito tempo aí do nosso time de desenvolvimento e de infraestrutura, ok? Além disso, a gente tem aqui a parte de services, né? A parte de APM, aqui eu estou dentro do Service Map do Web Store. Aqui a gente consegue ver os erros, a gente consegue ver a latência também, requisições. E uma parte bem legal são os endpoints aqui, onde a gente consegue ver esse checkout. Então, o nosso checkout está com bastante erro, ele está com monitor alertado, ele está com um erro rate razoavelmente alto, é 27%, certo? E a partir dele a gente consegue ver a página de recursos, né, do Web Store, onde a gente consegue ver as dependências dele, né, o que ele comunica com cada parte do nosso sistema. Então ele fala um pouquinho, ele fala aqui com a Payments Go, tá com 32% a Payments Go, esse nosso Web Store está com 27% de erro, então tá rolando aqui 0,4% das requisições estão com 100% de erro para cripto, né, para esse API Crypto.com. Então a gente consegue ver aqui a mais nível de dependências, beleza? Nível de deployments também, então aqui a gente vê que tem um deployment ativo com 100% de erro rate. Então clicando nesse deployment aqui a gente consegue ver métricas sobre ele, sobre por que está acontecendo esses erros, sobre quando que ele foi primeiramente visto, né? Foi há 10 dias atrás. Então a gente consegue ver métricas mais abaixo nível, ok? Além das métricas normais aqui dos Golden Signs. Passando aqui para a parte do Service Catalog, né, que é o nosso catálogo de serviço. Ali a gente estava falando infraestrutura um pouco sobre hosts, containers. Aqui é somente na parte de APM sobre aplicações, né? Então esses aqui são todos os nossos serviços, todas as nossas aplicações que estão rodando aqui, né? Então a gente pode filtrar aqui, por exemplo, por NVProd ou de homologação, né, um ambiente de homologação. Então tem que estar bem tagueado aqui no Datadog. E a gente consegue também ver, por exemplo, só aplicações de .NET, só aplicações de Python, só aplicações Ruby. A gente consegue ver a origem dele, ou tipo, eu quero você ver só aplicações de banco de dados, né? Quais aplicações aqui estão consumindo banco de dados aqui, né? Que elas são de banco de dados, beleza? A gente consegue ver a page de cada aplicação e além disso, a gente consegue também ver mais a alto nível aqui a taxa de erro, consegue filtrar aqui pela maior taxa de erro, pela maior latência, se ela tem dashboards dela, se ela tem monitors dela, o último deploy e o tanto de requisições. Então qual que tem mais requisição? Essa Fluent Byte aqui, então é algo bem rápido de fazer, onde a gente consegue tirar insights valiosos aqui e economizar dinheiro e economizar tempo, economizar recursos, certo? Usando a nossa ferramenta do Datadog. Ok? Falando um pouquinho sobre os traces nada mais são do que as nossas operações, nossos métodos, né? E dentro desses métodos aqui a gente consegue filtrar. Aqui está acontecendo em tempo real para a gente, está chegando o trace em tempo real. O Datadog ele mantém esses traces aqui por 15 minutos e os que a gente quiser manter no Datadog até 15 dias a gente consegue criar regras de indexação, certo? Regras de retenção aqui para a gente ter uma visibilidade a mais tempo, para a gente conseguir correlacionar o que está acontecendo, sobre se está normal, se é um comportamento normal. Então a gente consegue filtrar, por exemplo, por erro aqui nas facets, né, que a gente chama. A gente consegue só clicar aqui que a gente já vai filtrar por erro, a gente consegue filtrar aqui por serviço, que a gente quer ver, ou recurso também. Então eu quero ver só os posts aqui que estão dando erro. Mas, por exemplo, esse get aqui do Web Store, se a gente clicar nesse trace, a gente tem aqui o nosso Flame Graph, né, nosso Waterfall. A gente consegue também ver aqui o Flame Graph, onde a gente vê todas aqui as requisições, né? O Waterfall ele é mais legalzinho, onde a gente consegue ver exatamente onde aconteceu o erro. Então aconteceu aqui num get de Fraud Prevention, certo? Era literalmente o que a gente viu ali que estava dando erro no nosso Service Resources, ok? E aqui a gente já tem o erro logo de cara, ok? Abriu o nosso trace, a gente já tem o erro logo de cara. E se não aparece aqui, a gente vê nessa parte de erros aqui, que é onde a gente consegue ver todos os erros, a gente consegue ver aqui a Stack Trace. Então isso aqui é importante para o nosso time de desenvolvimento. Isso aqui é importante para o nosso time de operações, para eles não ficarem perdidos sobre
o tempo médio deles acharem, o tempo médio deles saberem que realmente é um problema e de resolverem. Então aqui eles acharam em menos de um segundo, eles clicaram. Em menos de 5 segundos eles sabem o que está acontecendo aqui. Para ler isso aqui, eu acho que demora menos de 5 segundos, né? Esse erro aqui. A gente já sabe o que está acontecendo, aonde está acontecendo, e só falta saber aí como resolver, né? O que o nosso profissional ele vai saber provavelmente como resolver. Ok? Beleza. Falando um pouquinho sobre correlações aqui, o nosso Datadog ele consegue fazer o troubleshooting, né, a visibilidade aí fim a fim, onde a gente consegue, a partir desse trace aqui, por exemplo, esse erro aqui não apareceu para mim, vamos dizer que esse erro não apareceu, então a gente consegue ver aqui a nível de infraestrutura, então esse erro aconteceu por causa de CPU, aconteceu por causa de memória, aconteceu por causa de quê? Ok? A gente consegue ver os logs aqui, correlacionar com os logs desse erro aqui específico. Então, esses logs aqui são logs específicos desse trace, ok? E além disso, a gente também tem visão de redes de processos que estavam acontecendo na hora desse trace e das queries, né? Se foram queries muito custosas, então por isso aconteceu um erro. No caso, se fosse erro de banco, provavelmente a gente daria um drill down para ver qual query que ocasionou esse erro e poder otimizar ela. Desculpa. Ok? Aqui, no caso, eu já tinha passado aqui pela parte de resources, né? Falando um pouquinho sobre logs, os logs do Datadog são a parte mais transacional, né? A parte mais pequena, onde acontece a cada requisição aqui acontece um log, a cada clique ali acontece um log aqui pra gente do que está acontecendo. Então aqui nos logs a gente consegue ver, por exemplo, vou filtrar aqui por log de erro, beleza? Além de a gente conseguir escrever aqui, a gente consegue também clicar ali que é bem mais fácil, beleza? Mas eu quero ver os padrões de erro de log. Então, me diz aí, quais são os padrões de erro de log que está acontecendo? Então, poxa, o que mais está acontecendo é esse erro aqui, nesse serviço aqui. Então a gente consegue clicar nele e ver uma permissão do IAM, né? A gente consegue ver, foi uma permissão negada aqui do IAM, então a gente consegue ver todos os outros logs que aconteceram desse erro. Então aconteceu aqui mais, são 50 logs, estão mostrando de outros 33 mil logs que aconteceram desse mesmo erro pra gente. É um padrão de erro de log, beleza? E a partir disso a gente consegue fazer o drill down, consegue ter uma visibilidade mais fim a fim e resolver esse problema o mais rápido possível. Ok? Além disso, a partir dos logs a gente consegue fazer o mesmo caminho dos traces, é bem parecido. Deixa eu tirar aqui. Mas a gente consegue clicar num log e correlacionar, por exemplo, com métricas, processos. E a gente consegue já ver aqui as tags dele, a linguagem de programação que ele usa, a imagem Docker. Então, a partir daqui a gente consegue ir para outros módulos do Datadog, certo? Clicando aqui eu vou para a parte de hosts e etc. E falando um pouquinho sobre monitors, os monitors eles nada mais são do que os nossos olhos, né, no nosso sistema. Então a gente consegue configurar um monitor, por exemplo, para essa CPU passar de 90%, ele alertar a gente. Então a gente consegue criar um monitor ali para alertar a gente no Teams, no Slack, no WhatsApp também, via webhook. Isso, e a gente consegue também setar, né, os thresholds, né, que no caso são os triggers. Se a gente passar de 70%, você manda mensagem. Se a gente passar de 90%, você manda mensagem também. Então tem um trigger de alerta, tem um trigger de warning. Para quem você vai mandar mensagem. Ou fazer um runbook também para resolver esse problema. E no caso a gente tem alguns exemplos aqui de monitors. Que no caso são monitors de outlier, monitor de forecast. Monitor de forecast é onde a gente consegue prever mais ou menos para onde a nossa métrica está indo, certo? Se a nossa CPU, se a nossa memória está... A utilização de memória está subindo muito, a gente vê que vai... A gente vê lá na frente, né? O Datadog vê lá na frente que vai dar ruim e a gente consegue agir preventivamente. Beleza? Entre outras coisas que o Datadog tem é o Watchdog, que é uma inteligência artificial que ele consegue, via machine learning, ver comportamentos anômalos no nosso sistema, né, e alertar pra gente o que está acontecendo. E no caso, essa métrica aqui, esse monitor aqui, do checkout, né, ele está com muito erro aqui no env-prod, então a gente consegue ver que ele está mandando aqui para esse user aqui. Essa é a mensagem, e a gente consegue ver aqui a métrica, né, de como que ela tá, e os thresholds aqui, né, que está vermelhinho aqui por cores e amarelo. Além disso, a gente vê a parte de casos e a parte de eventos aqui, né, sobre o que alertou esse monitor. Eu espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos como que funciona o Datadog. É uma parte muito legal de explicar, que é a parte de monitors, que a gente consegue simplesmente receber a mensagem no Teams e resolver isso rapidamente.
Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui no chat, no comentário. E é isso, tamo junto, valeu!